E aí, pessoal, vamos então aqui ao conto Amor, da Clarice Lispector. Lembrando que a Clarice Lispector surgiu em 43 com o romance Perto do Coração Selvagem, e ela surge naquela chamada geração de 45, que alguns críticos chamam, né, de terceira fase do modernismo, aquela fase da renovação. Então ela vai exatamente, a Clarice Lispector, na contramão do que era o chamado romance de 30, aquele segundo momento do modernismo, aquele romance de denúncia social, que era mais exterior, mais crítico, do qual faziam parte ali o Graciliano Ramos, o Jorge Amado, a Raquel de Queiroz. A Clarice não se encaixa aí, porque a Clarice vai na contramão do romance de 30 e ela acaba se destacando pelo chamado ou seja, o mundo intimista, o mundo introspectivo, o mundo interior, com a questão dos fluxos de consciência, do monólogo interior, das epifanias, como a gente vai ver nesse conto aqui. E esse conto aqui, intitulado Amor, ele foi publicado em 1960 dentro do livro Laços de Família. Então o livro Laços de Família é um livro que reúne 13 contos e esse aqui, Amor, é um deles. Então a gente vai começar o conto vai mostrar primeiro o foco narrativo. A gente sabe, né, que a Clarice é mestre na confecção de narradores em primeira pessoa, só que esse conto aqui, Amor, é em terceira pessoa. Terceira pessoa. Reparem, um pouco cansada com as compras, deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Então, nós temos aqui um narrador em terceira pessoa, que vai focar essa personagem em específico aqui, a Ana. E ele está focando exatamente quando ela está entrando no bonde, colocando o saco de tricô no colo, se arrumando no banco do bonde. E essa Ana é uma mulher casada, mas uma mulher comum. Ela tem filhos que estão crescendo, e esses filhos, detalhe, querem sempre estar com ela. Reparem, os filhos exigiam para si, mal criados, instantes cada vez mais completos. Então a Ana é aquela mãe que preenche isso para os filhos, está sempre ali presente para os filhos, tá? Bom, ela é casada, já falei, né? Tem filhos, moram num apartamento financiado. Só que ela vai aparecer basicamente como a dona de casa, porque reparem este trecho. Crescia só o dia a dia dela, crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, lavar roupa, né? Cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, ou seja, ela que faz a comida, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício, porque como ela está em casa, ela consegue ouvir. Ana dava a tudo tranquilamente sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Ou seja, essa corrente de vida é a vida que ela dá para a família dela, esse amor que a Ana tem pela família dela. Então, se a gente for ver, é ela, a Ana, quem faz as cortinas do apartamento, quem costura, faz as blusas dos filhos. E nas horas vagas a Ana ainda consegue decorar tudo, tenta deixar o lar mais bonito ali. A cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa. A vida podia ser feita pela mão do homem. Ou seja, esse trecho aqui marca também para a Ana, né, a diferença de trabalho. Ela está mais no campo doméstico e o marido dela, né, que chega do trabalho com jornais, enfim, com salário. Só que ela meio que divide, né? A ela cabe os afazeres domésticos, mas meio que rebaixa isso em relação à fonte de renda, à importância. No fundo, Ana sempre tivera a necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe dera. Ou seja, o que a Ana queria? Queria um casamento seguro, um lar, uma raiz. E ela conseguiu isso. Então, o narrador em terceira pessoa reitera então esse lado dela, né, da Ana, de querer ter uma base sólida. Então, reparem, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. Então, a vida dela está perfeita para ela, como, digamos, dona de casa, blindada ali, certo, naquela bolha. E ela fala do casamento, né? Para ela, o marido é alguém de verdade, concreto, os filhos também são. E se a gente for ver a juventude da Ana, o antes do casamento, ela até tinha alguns amigos, mas aquela coisa assim meio invisível. E só depois que ela se casou que ela se sentiu mais segura. E reparem, assim ela o quisera e escolhera.
Então a grande precaução dela é exatamente na parte da tarde. Por quê? O marido está trabalhando, os filhos estão no colégio, não estão em casa. Enfim, a casa está vazia e como está tudo organizado, a casa não está precisando muito dela, tá? E o que ela faz para sair, digamos, desse espanto? Reparem, sair então para fazer compras ou levar objetos para consertar. Então, por isso que a gente pega ela no bonde ali, né? Então, quando ela voltar para casa é que a vida vai retornar, porque na rua para ela não é vida, mas quando ela volta, os filhos vão exigir a mãe presente, o marido vai exigir ali a comida, certo? E no outro dia também ela sabe que a casa vai estar desarrumada, e aí volta à normalidade, mas a normalidade dela é dentro do apartamento, não fora. Então, lembrando que até aqui a gente tem a personagem Ana desejando esse mundo, reparem, e alimentava anonimamente a vida, porque ela está reclusa, está numa bolha no apartamento, certo? E então ela não tem uma vida exterior, ela tem uma vida interior. Estava bom assim, assim ela o quisera e escolhera. Então reparem que o narrador um pouquinho para cima já disse isso, né? O narrador em terceira pessoa vai insistindo nisso, repete isso, tá? Assim ela quis a vida e assim ela escolheu essa vida, tá? E claro que a Ana, ela não se reconhece mais na Ana da juventude, na Ana antes do casamento, tá? Porque agora a gente tem ela casada, com filhos, ativa, só que a vida dela é ativa para viver só para a família, para o lar. E assim ela quis, assim ela escolheu, segundo esse narrador em terceira pessoa. Então ela quis ter uma base sólida, concreta, segura, e ela tem isso, tá? Dentro do apartamento. Bom, só que agora o narrador começou focalizando ela dentro do bonde. E agora a gente volta ao bonde onde ela tá. É final de tarde, já está anoitecendo, a Ana fez as compras, o bonde vai em ritmo lento, se arrastando, parando. Só que agora a gente vai ter uma cena importantíssima do conto, que é aquela que obviamente cai em tudo quanto é vestibular. Por quê? Porque ela vai ver uma cena, digamos assim, cotidiana, e isso vai disparar o que a gente chama de epifania na Ana. Reparem, foi então que ela olhou para o homem parado no ponto. E qual é o detalhe desse homem? Esse homem é cego. Então ela vê o quê? Um homem cego parado ali mascando chicles, mascando chiclete. E isso causa, né, nela aquela coisa de ficar olhando o cego profundamente. E o cego tá ali mascando chiclete sem nenhum sofrimento. Reparem, o movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir, sorrir e deixar de sorrir. E a Ana tá dentro do bonde olhando essa cena de um cego mastigando chiclete. Só que ela se fixa nessa visão. E essa visão vai ser uma visão muito devastadora para Ana, porque é essa visão que vai desencadear a epifania. E lembrando, a epifania ela vai permitir que o personagem, digamos, reflita sobre si, reflita sobre o mundo que o rodeia, e é exatamente isso que vai acontecer para Ana a partir dessa visão que ela teve do cego mascando chicletes, né? E detalhe, a epifania ela é uma das grandes características da escrita da Clarice Lispector. Então a epifania surge em meio ao cotidiano, né, das personagens da Clarice, normalmente surge em meio ao cotidiano de mulheres comuns, como a própria Ana aqui, e que acabam se deparando, né, com uma espécie de experiência rotineira, como esse fato que vocês estão vendo, né, a Ana vendo um cego na rua mascando chiclete, tá? Bom, e a partir de agora, então, a gente vai mergulhar nos sentimentos, nos pensamentos da personagem, e como é que tá a Ana aqui, tá cada vez mais fixa na imagem do cego mascando chiclete. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando-a desprevenida para trás. Reparem que ela fica tão em cima da imagem do cego mascando o chiclete, né? Que daqui a pouco o bonde arranca, ela vai para trás, o saco de tricô da Ana cai no chão, aí ela tenta se arrumar no banco, só que ela já está com uma expressão diferente. E o condutor do bonde, ó, arranca de novo. O cego fica para trás, mascando lá o seu chiclete, tá? Só o que diz o narrador? O mal estava feito. O mal estava feito não para o cego, mas para a Ana, porque disparou nela a epifania. Então, a partir de agora,
A gente vai ver então este personagem, digamos, refletindo sobre si próprio, sobre a sua própria vida, tá? E isso então é uma marca da Clarice Lispector. Então a Ana tá arrumando ali a sacola das compras, arrumando a rede de tricô que ficou suja, né? Porque os ovos se quebraram no arranco do bonde. Só que tudo agora tá bem diferente para ela. Por quê? Porque ela viu a vida de uma pessoa que não enxerga, né? E isso acaba confrontando a vida dela. Por quê? Porque a vida dela é uma vida calma, uma vida metódica, uma vida rotineira. Basicamente, a gente sabe, uma vida de paz, uma vida concreta, uma vida, enfim, né, de raiz, como ela quis ter. E basicamente ela está alienada com as coisas ao redor, com a vida dura, porque a vida dela é bem segura do que acontece, tá? E algo que parece ela também, porque ela está meio cega para o mundo lá fora, porque ela vive numa bolha, ela vive protegida, ela vive segura. Só que agora, ela vendo aquela figura do cego mascando um chiclete, o que aconteceu? O mundo se tornara de novo um mal-estar. Então reparem que o narrador em terceira pessoa, ele é onisciente, ele conhece, ele tem acesso às emoções da Ana, acesso aos sentimentos dela, e isso faz basicamente nós, leitores daqui, temos acesso a quem é essa Ana, exatamente por essa densidade psicológica aqui do conto, tá? Reparem, o que chamava de crise viera afinal. Então vem uma crise na Ana. Por quê? Porque ela foi expulsa da vida tranquila. Então ela sente mais a vida agora, sente tudo ao redor, sente mais calor, sente mais essa vida que pulsa. E tudo isso depois do quê? Do que ela viu um cego mascando um chiclete, tá? Que disparou a epifania. Então, o que para muitas pessoas não havia nem piedade pelo cego, enfim, né? Na Ana vai ter um mergulho, vai ter um abalo. Por quê? Porque ela não está acostumada a ver esse tipo de cena. Ela está numa bolha. E essa visão, que até pode ser simples, né? Enfim, dentro de uma grande capital, por exemplo, de uma grande cidade, pode até trazer uma metáfora, porque o cego está mascando um chiclete, ou seja, um homem que não pode enxergar mais e que está repetindo uma cena de forma mecânica, abrindo a boca, fechando, né? Sempre repetindo os mesmos movimentos ali com o chiclete. E isso, a gente pode até arrastar para a vida da Ana, que ela é uma mulher cega para o que acontece fora do apartamento, e ela está ali fazendo as mesmas coisas cotidianas, repetições caseiras, calmas dentro do apartamento. Ana caíra numa bondade extremamente dolorosa. Ou seja, ela que sempre cuidou, né, para que a vida fosse controlada, calma, agora ela está em apuros, e exatamente por causa da visão de um cego mascando chicletes, né? Como é que ela viu o mundo aqui? Tudo feito de modo a que um dia se seguisse ao outro. Rotineiro, tranquilo, raiz, sólido, concreto. E agora um cego mascando goma, chiclete, despedaçava tudo isso. Quebra essa estrutura dela, né, digamos, de segurança. E então essa visão traz para Ana agora náusea, desconforto. E o pior, ela está num bonde. O bonde não é o apartamento. O apartamento dela tem segurança. O bonde já, enfim, arrancou, já deixou ela fora da zona de conforto. O apartamento é seguro, algo cotidiano, só que o bonde entra como algo também da parte mais desconhecida, tá? Bom, então a gente está aqui com a Ana diferente, ela está tão absorta, assim, digamos, né, no pensamento, que ela não se ligou que ela passou da parada dela. Ela deveria descer, não desceu. Ela passou da parada do bonde. Daí ela desce. E aquela coisa, ela não consegue se orientar bem, porque ela desce sempre na mesma parada. Então, só o fato do bonde ter arrancado de uma forma diferente, só o fato dela ter passado da parada também desorienta ela. Então, ela vai caminhando, né, para chegar em casa, ela está tentando reconhecer os arredores, algo que ela não conhecia, porque, de novo, vive numa bolha. Então ela vai andando, atravessando ali os portões do Jardim Botânico, ela entra na Alameda Central, reparem, não havia ninguém no jardim. E aí ela penetra no Jardim Botânico, que também para ela é um lugar desconhecido, um lugar onde ela não vai ter segurança. E ela acaba então se sentando no banco, fica ali pensando. Ela está sentada, sentindo o quê? O cheiro das árvores do Jardim Botânico, o movimento das plantas. Ela vê um gato andando. Reparem que ela vai notando coisas que ela talvez nunca tinha notado, né? As frutas, as aranhas, flores, frutas pelo chão, pensa na vida, pensa na morte. Tudo isso
desencadeado pelo quê? Pela visão do cego mascando chicletes, tá? Que foi inclusive essa visão que fez ela passar do ponto, perder o ponto da parada. E aí, claro que ela começa a pensar nos filhos, no marido, que estão lá esperando ela, enfim, porque ela já está atrasada agora, né? Estão com fome, esperando por ela, esperando pela rotina. Só que a moral do jardim era outra. A moral do jardim botânico era outra. Agora que o cego a guiara até ele, até o jardim, estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio. Ou seja, o cego não guiou ela literalmente, né? A gente sabe que, pela visão dele, que ela teve dele, que ela ficou desnorteada e deixou se passar do ponto. Bom, ela sai do jardim botânico, vai para casa, já é quase noite. Enquanto não chegou à porta do edifício, parecia a beira de um desastre. Ou seja, qual é o lugar de segurança dela dentro do apartamento, dentro da sua bolha? Fora, bonde, jardim botânico, qualquer outro lugar, enfim, cenas que são basicamente cotidianas, ela não presta atenção, não sabe o que é isso, porque ela vive numa bolha. Então, o que ela quer fazer? Ela quer retornar de uma vez para casa, para o apartamento, retornar para a rotina, para o porto seguro dela, tá? Aí ela entra no edifício, pega o elevador, entra na casa, e ela já sente mais aquele conforto da sala grande, uma casa limpa, os vidros brilhando ali. E aí ela para pensar nesse choque de realidade que ela viu nas ruas, em contraste com a vida dela dentro de casa, né? E por um instante a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. Ou seja, ela está abalada com aquele mundo que ela viu lá fora. E aí vem um dos filhos, vem abraçar ela, Ana, né? Enfim, a mãe, apertou o filho com força, com espanto. Ela amava o mundo que fora criado. Amava com nojo. E aqui uma cena bem legal, né? A Ana quer a vida boa, mas sem os problemas, sem nada que saia da rota, digamos, do script, né? Do roteiro. E como é que é feita essa comparação? Reparem, ó. Como sempre fora fascinada pelas ostras, com aquele vago sentimento de asco que a aproximação da verdade lhe provocava. Então, para Ana, ela voltou de um mundo que para ela era sujo, um mundo que tem fim, que perece, só que com a epifania, né, enfim, ela pensa também que é o mundo onde ela vive. E claro, né, que essa volta para casa dela é uma volta, é um choque de realidade. Ela gosta das ostras, né, mas meio que olhando muitas vezes de longe, né? Abraçou o filho quase a ponto de machucá-lo, como se soubesse de um mal. O cego ou o belo jardim botânico? Bom, então a Ana agora está com medo, né? Medo porque ela sempre projetou para ela uma vida pacata, segura, concreta, tá? Só que esse choque de realidade agora é notado por ela. Estava diante da ostra e não havia como não olhá-la. Ou seja, ela estava diante da vida real. E aí ela começa a pensar no cego, pensar nas plantas do jardim botânico, né? E novamente a ideia de uma mudança, de uma reflexão, né, sobre o mundo em que ela está vivendo ali. Seria obrigada a beijar o leproso, pois nunca seria apenas sua irmã. Um cego me levou ao pior de mim mesma, pensou espantada. Então, aquela ideia, né, de que, enfim, isso é a vida. E reparem agora o desabafo do pensamento dela. Ah, era mais fácil ser um santo que uma pessoa. Então é mais fácil ser um santo, vivendo mais isolado, né, num altar muitas vezes blindado, do que uma pessoa que vive uma vida real, né. Então ela percebe, né, que é um mundo de verdade lá fora, algo muito mais dinâmico, algo que a gente sabe que é o nosso mundo, sem regras muitas vezes, cheio de possibilidades, só que agora ela está de novo no apartamento, onde tudo é calmo, tranquilo, seguro, rotineiro, ela tem o domínio total sobre tudo, tá? Só que ela começa de novo a pensar no cego, de novo a pensar no jardim botânico, que é vida. Só que ela tá com medo, porque a vida arrepiava a vida de Ana, a vida de verdade arrepiava ela. E agora ela passa, né, a pensar naquele mundo lá fora, pensar mais nas suas ações, como até o simples fato de molhar flor, de matar uma formiga.
E ela vai então fazer o jantar, vai fazendo os bifes, só que tá indo de um lado para o outro e com a cabeça também pensando no que é vida de verdade também, né? Começa a suar. Tanto que jantaram com as janelas todas abertas no 9º andar do edifício. Dentro daquela ideia, né, enfim, de respirar, porque ela estava meio sufocada com essa visão toda, ela, digamos, desse mundo exterior aí, tá? Só que claro que o jantar corre bem, estavam ali os filhos, o marido, irmãos, depois termina, as crianças começam a brincar até mais tarde, né, é verão, e aí de novo a normalidade de sempre dentro da concha dela ali, tá? Depois, quando todos foram embora, e as crianças já estavam deitadas, ela era uma mulher bruta que olhava pela janela. Só que qual é o pensamento da Ana aqui, né? É exatamente o pensamento que o cego desencadeou nela. O cego pendia entre os frutos do jardim botânico. Ou seja, né? Como uma fusão das duas coisas ali. E a gente nota isso aí porque tem uma cena bem legal agora. Por quê? Porque a Ana ouve um barulho. O marido derrubou, né, derramou café. Então tem um estouro na cozinha. E isso, claro, tem um estouro ali, quebra toda a ordem da casa, foge da normalidade. E ela daí grita, tipo, o que tu fez, meu marido, né? E ele se assusta. Só que ele diz, não, calma, calma, né? Só derramou café e tudo mais, abraça ela. E o que ela diz? Não quero que lhe aconteça nada nunca, disse ela. Ou seja, nada que saia do roteiro. E aí ele meio que diz, né? Pô, deixe que pelo menos me aconteça o fogão dar um estouro, respondeu ele sorrindo. Enfim, hora de dormir, e o que o marido faz? Segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. Ou seja, dando de novo a proteção para ela. De novo recolhendo ela na bolha, na segurança, na concretude do lar, né? Uma espécie também muitas vezes de não vida, né? Porque tu fica só naquilo ali. Diz o texto que acabara-se a vertigem de bondade da Ana, né? E para finalizar, o que faz? Ela vai para a frente do espelho se pentear. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. E aqui termina, né? Basicamente na mesma rotina da vida dela, ou seja, como traz o título, né? O amor que a Ana tem pela vida é pela vida rotineira, pelo marido, pelos filhos. Esse é o maior amor, digamos assim, certo? Não se esqueçam da Epifania. Curtiu, pessoal? Não se esqueça aqui de se inscrever no canal Leituras Obrigatórias, certo? Dá uma força aí pro canal, coloca um comentário, diz se gostou ou não, pede alguma obra, tá? Muito obrigado.